aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, que você esteja bem, que sua família esteja bem. Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem também. Gente, vou fazer uma colheitinha aqui de maracujá e vou aproveitar para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, estou aqui na roça hoje. Gente, essa receitinha do vídeo eu gravei ontem. Mas daí eu não sei o que aconteceu e eu perdi o início do vídeo que eu tinha feito. Então eu fui editar, cadê o início do vídeo, gente? Sumiu. Então tô fazendo um novo início aqui pra vocês, já aqui na roça, ó. E é isso, gente. Espero aí que vocês gostem dessa receitinha que eu fiz ontem, tá bom? Se você gostar, já deixe seu gostei, já se inscreva no canal e compartilhe essa receita com quem você achar que vai gostar de fazer. Então, gente, vou começar aqui a colher os meus maracujá. Vou colocar aqui nesse baldinho. E vou começar aqui. Esses aqui, assim, que já tá amarelando, eu já posso arrancar porque amanhã ele cai. Aí, se cair no chão e ficar lá uns dois dias no chão, ele já apodrece. Aqui tem mais caído, ó. Eles começam a amarelar e já cai. Daí, gente, eu vou... No próximo vídeo, eu acho que eu vou trazer uma sobremesa, né? Com esses maracujá aqui. Uma mousse de maracujá com gelatina, gente, é uma delícia. Esse aqui eu vou deixar. Aqui, ó, já tem uns amarelinhos também. Esse ano, gente, os maracujá não deu bom, sabe? O ano passado, gente, mais carregou. Colhi tanto maracujá que vocês não têm noção. Aí arrumei umas angolas e as angolas, gente, subiu no pé de maracujá e comeu tudo as folhas. Aí eu tive que podar e acabou que os brotos não veio bom, sabe? Então esse ano tá bem fraco. Lá em cima tem outro, mas eu não consigo pegar. E é isso, gente, aqui, ó. Minha colheitinha de maracujá deu 5. E é isso, agora vamos lavar, né? Ah, tá, aqui tem um. Aqui tem 6. Ali tem outro, peraí. Já vou pegar também. E olha só, a nossa colheitinha de maracujá. Isso aqui, gente, com uns 2, 3 dias já tá tudo amarelinho. Que chega que tá murchando, enrugando, sabe? Lá em cima tem um amarelinho, gente, bem capaz que hoje ele ainda caia no chão. E olha só. Daí, gente, tem uma seguidora aí do canal, a Maria Edna. Ela que me deu a dica de fazer esse pãozinho de coco que ficou, gente, perfeito. Ela não gosta de receita de pão, gente, com ovo. Então, eu queria dar um recado aqui pra vocês. Se você aí não gosta de ovo na massa de pão, é só não colocar, porque dá certo sim, tá bom? Eu sou a prova viva disso. Já fiz, gente, várias receitas que vai ovo, fiz sem e dá super certo sim. Inclusive a receita do pão de leite aqui do canal, que vai ovo, mas aí eu não coloquei. Inclusive teve várias pessoas nos comentários comentando, cadê o ovo, cadê o ovo? Gente, eu não coloquei ovo e ficou uma delícia, ficou perfeito. Então você aí que não gosta de ovo na receita, é só não colocar. Na receita de pão, tá? Porque se for um bolo aí não tem jeito. E é isso, gente. Então vamos começar a fazer a nossa rosquinha de coco. E aqui, para começar a fazer a nossa rosquinha, eu vou colocar aqui 100 ml de leite morno. Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Tenho aqui, gente, 6 colheres de açúcar, tá? Vou adicionar também 80 ml de manteiga derretida. Se quiser, pode estar colocando 80 ml de óleo também. Vou colocar um ovo batido já, porque é mais fácil de misturar. E agora, um sachê de fermento para pão. Agora, vou misturar tudo.
Terminei de misturar, agora eu vou começar a adicionar farinha de trigo. Aí. Vou começar a adicionar, gente, 1 xícara de farinha de trigo. Essa xícara minha aqui é de 200 ml. A gente sempre coloca farinha de trigo aos poucos, porque a gente às vezes pega uma receita e lá tem um valor X de farinha, mas nunca é igual, gente. Por isso que a gente tem que sempre colocar aos poucos para não perder o ponto da massa. 2ª xícara de farinha de trigo. Agora eu venho adicionando meia colher de chá de sal. 1 pitada de sal. Terceira xícara de farinha de trigo. Tô medindo assim, gente, em xícara para vocês terem uma base do tanto de farinha que vai. Mas nunca é igual. Sempre vai variar para mais ou para menos, dependendo do tamanho do ovo, da umidade da farinha. Mas a gente sempre assim coloca para vocês terem uma base, né? Quarta xícara de farinha de trigo. Agora, gente, eu venho aqui com fermento químico para bolo e coloco, gente, meia colher de chá de fermento aqui na massa. Isso aqui, gente, é dica de vó, tá bom? Essa rosquinha vai um pouco de fermento para bolo também. Agora eu vou pegar uma colher de pau e mexer com a colher de pau, porque o fouet já não aguenta mais, a massa tá pesada. Passou, gente, um carro de som aí. É assim mesmo, né? Cidade grande é assim mesmo. Agora eu vou colocar a 5ª xícara de farinha de trigo. E vamos mexer. A massa doce, gente, como eu já falei em algumas receitas, ela demora um pouco mais para crescer, ela é um pouco mais pegajosa. Ela é assim mesmo, então a gente tem que ter paciência com ela. Agora, gente, minha mão tá limpa, eu vou mexer com as mãos. Vou aqui dar o ponto de farinha nela, pra depois passar ela pra bancada e sovar. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu sovo as minhas massas para pães. Terminei, gente, de dar o ponto de farinha. Ela tá bem grudenta ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais meia xícara de farinha de trigo e vou lavar minhas mãos, porque minhas mãos tá completamente cheia de massa. Então, vou lavar minha mão, vou passar ela pra bancada, pra gente começar a sovar. Aqui, gente, eu tenho meia xícara de farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho aqui e vou reservar aqui do lado, tá bom? Agora, vou adicionar minha massa pra bancada e vou começar a sovar. Aqui, gente, eu coloquei 6 colheres de açúcar, mas aqui em casa a gente não gosta assim de
muito doce. Se aí vocês gostassem de bem docinho, pode colocar até 8 colheres de açúcar, tá bom? Que vai dar certo também. E agora, gente, eu vou começar a sovar. No último vídeo do canal, gente, eu mostrei pra vocês um pão que não precisa sovar. Foi o primeiro pão que eu aprendi a fazer porque eu não sabia sovar. Então, pra quem aí não sabe sovar e acha que porque não sabe sovar não pode fazer pão, aí no último vídeo tem o passo a passo de como fazer um pão sem sovar. É lógico que não é todos os pães que não precisa sovar. Igual esse aqui que eu tô fazendo, tem que sovar. E como que sova, né? Gente, depois que eu aprendi a sovar, eu vi que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa mais fácil do mundo. Sova, gente, não é força, não é velocidade, é só o movimento que a gente faz com a massa. Então a gente leva a massa pra cá, leva a massa pra lá, vira ela, leva e traz, tá vendo? É isso aqui que é a sova, gente. Não precisa botar força, não precisa rapidez, é só esse movimento, ó. Leva e traz, tá vendo? Leva e traz. Você fazendo isso por 10 minutinhos, sucesso, gente. Vai dar super certo, entendeu? Então é isso, gente. Aqui eu vou fazer esse movimento aqui por 10 minutinhos, ó. Não tem segredo, não é bicho de 7 cabeças. É a coisa mais fácil do mundo. Tá vendo, ó? E conforme a gente vai sovando a massa, às vezes ela começa a grudar. E aí a gente polvilha a farinha pra ficar mais fácil. Aí você viu que você já colocou farinha demais? Vai lá e unta a sua mão, unta a bancada assim com óleo, margarina. Porque se a gente colocar muita farinha de trigo na massa, a massa vai ficar seca e o pão não vai ficar fofinho. Então a minha massa aqui gruda, ó. Eu venho e coloco um pouquinho de farinha. A massa, gente, ela tem que estar assim, ó, macia, tá vendo? Não pode estar uma massa dura e seca, não. Então, a gente tem que saber o ponto de farinha pelo jeito que a massa tá, ó. Se você vê que sua massa tá ficando seca, dura, não adiciona farinha mais não, tá? Vai sovando ela, se for necessário, unta a bancada e as mãos. Acho que eu já falei demais, né, gente? Então, eu vou sovar aqui a minha massa por 10 minutinhos. E aí, eu venho com vocês, tá bom? Terminei, gente, de sovar a minha massa. E não fiquei nem 10 minutinhos sovando ela não, tá? E olha só, ela fica com a textura mais lisinha quando ela tá sovada. E fica, gente, com bolha de ar dentro da massa. Vocês enxergam umas partezinhas mais brancas na massa? São bolhas de ar, sinal que ela já tá bem sovadinha. E aí, gente, a massa doce ela é mais grudentinha mesmo, ela ainda tá grudando. Mas eu sei que eu não posso colocar mais farinha de trigo. Aí, o que eu vou fazer? Vou untar as minhas mãos, a bancada, na hora que eu for modelar os pãozinhos. Porque quanto menos farinha de trigo a gente colocar na massa, mais fofinha e molhadinha ela vai ficar. Se a gente colocar muita farinha de trigo, ela fica um pão seco, um pão duro, não fica um pão legal. E aí, ó, aquela meia xícara que eu peguei de farinha de trigo, não usei tudo não, ó. E é isso, gente. Agora eu vou passar essa massa pra bacia, que eu fiz ela, ó.
e vou deixar descansar por 30 minutinhos. Não é para dobrar de volume, não. É só deixar ela descansar. E olha só. Aí eu venho colocando um plástico por cima e um pano de prato, para nossa massa não ressecar. E olha só minha massa, gente. Ela descansou por 25 minutos. E olha só. Gente, ela é bem pegajosa, é assim mesmo. Então, a gente tem que estar com uma margarina do lado, um olhinho, para estar untando nossas mãos. E olha só. Vou untar aqui, gente, a bancada com um pouquinho de óleo. E vou tirar a minha massa aqui. Olha só. Passar um pouquinho de óleo aqui, pra gente mexer com ela. Vou tirar o ar dela aqui, ó. Daí, gente, eu usei 680 gramas de farinha de trigo. Ela é meio pegajosa assim mesmo, gente. É normal. Tô tirando o ar dela aqui. Vocês veem, gente, que ela é uma massa bem macia. Eu usei 680 gramas de farinha de trigo. E é mais ou menos isso que vai usar, gente. Vocês vão usar mais ou menos assim, até umas 750 gramas de farinha de trigo. Não usem mais, gente, porque senão a massa vai ficar dura, entendeu? Daí, se ela ainda ficar pegajosa igual ela é, que é normal, façam igual eu, assim, ó. Untem as mãos com farinha de trigo não, óleo, margarina, que vai ficar uma massa bem macia. Daí, gente, tirei todo o ar dela. Agora eu vou separar as porções. Quem quiser ir tá pesando, gente, pode pesar. Eu não vou pesar a minha porque eu não tenho aquelas balanças pequenininha que dá pra gente carregar pra lá e pra cá. A balança que eu tenho é daquelas grandonas e fica aqui do lado de casa. Então, pra mim ir ali, cortar a massa porção por porção, fica mais assim difícil. Mas aí, vocês podem se vocês quiserem, pode estar pesando até uma rosquinha de 60 gramas. Fica um tamanho muito bom. E olha só, gente, a elasticidade dessa massa, ó. Como que ela é elástica. Sinal que ela tá bem trabalhada, ó. Aquela sola que eu ensinei pra vocês lá, de movimento, é o suficiente para deixar uma massa bem elástica. Vou separar as porções aqui, gente. E eu decidi que eu vou lá pesar. Por isso que eu tô cortando ela aqui, ó, pra ficar mais fácil. E a dica de pesar a massa aí, pra vocês terem uma noção, foi uma dica de uma inscrita aí do canal. Ela que me falou. Então, aqui eu vou lá pesar. Vou pesar o tamanho de 60 gramas. Gente, fui lá pesar. Aí eu pesei, gente, entre 60 e 70 gramas. Então, entre 60 e 70 gramas, deu mais ou menos, aliás, deu 19 porção de massa. Lembrando que eu não pesei 100% certo, gente. Passou de 70 gramas, passou de 60 gramas, foi mais ou menos isso. Daí deu 19 porção. Se vocês for pesar certinho 60 gramas, com certeza vai render mais. Mas é isso, gente. Agora vou modelar aqui as nossas rosquinhas. Vou dar uma montada aqui, ó. Tô aqui, gente, com a minha assadeira de sempre. Ó. Ela é uma assadeira média. E aí, vou abrir ela aqui, ó, e fazer uma cobrinha.
vendo? A gente abre ela assim, ó. Segura aqui na pontinha, vai torcendo ela, ó. Depois a gente levanta, ela já dá uma enroladinha boa. E olha só, que perfeição a nossa rosquinha de coco. Daí eu vou arrumar aqui certinho na assadeira. Ó. Vou pegar outra porção e fazer do mesmo jeitinho, ó. A gente faz uma cobrinha de massa. Vai abrindo ela aqui, ó. Segura uma ponta, vem torcendo a outra, ó. Ergue e ela já vai formando o formato da nossa rosquinha. Olha só que massa lisinha e perfeita. Daí, gente, ó, vou colocar aqui. E aí eu coloco ao contrário do que eu coloquei, ó. Tá vendo? Eu coloco uma ponta assim, depois eu venho a ponta e coloco aqui. Vou colocando ao contrário. E eu não deixo muito espaço, não. Eu gosto de colocar ela bem juntinha, para elas crescer pra cima. Se a gente dá muito espaço, ela acaba aqui crescendo pro lado, ficando achatada e dá a impressão que não cresceu. E aí a gente coloca ela assim, bem juntinha assim, ó. Ela cresce pra cima e fica aquela rosquinha bem fofinha. E vou aqui, gente, modelar todas as porções. E olha só, gente, como que ficou. Já enchi aqui minha assadeira, tá cheinha de rosquinha. E olha, gente, ficou os tamanhos diferentes. Mas vocês podem, gente, pesar a 60 gramas, tá? Que vai dar certinho, vai ficar um tamanho legal e com certeza vai render mais que 19 rosquinhas. E aí, gente, sobrou um pouquinho de massa aqui, sobrou 5 pedaços. Aí eu vou, gente, fazer caracol e colocar nessa assadeira de pudim aqui. Daí, gente, vou aqui, ó, polvilhar farinha de trigo nessa assadeira. E já vou fazer aqui os nossos caracóizinhos. A gente faz uma cobrinha com a massa, ó. E aí a gente enrola aqui, ó. A gente prende aqui embaixo e prontinho. A assadeira untada e ó. Minhas rosquinhas já cresceram, gente. Ficaram 40 minutinhos descansando. E olha só. Agora eu vou levar pra assar. Gente, meu forno está desligado. Eu vou ligar ele agora, porque eu já vou colocar a nossa rosquinha pra assar, então eu vou ligar ele. Aí eu ligo ele na temperatura de 180 graus. E conforme o forno for esquentando, essa rosquinha aqui, gente, ainda vai crescer, vai ficar bem grandona e bonitona. E olha só. Olha só como que ficaram. Aí, gente,
Meu forno é de 4 bocas, então, aliás, meu fogão é de 4 bocas, então o forno é pequeno, só cabe uma assadeira. Vou colocar essa aqui primeiro, enquanto essa, gente, ainda vai crescer. Se eu ver que ela tá crescendo, eu vou colocar na geladeira. Se ela atingir o ponto... Assim, se ela dobrar de volume, eu vou pôr ela na geladeira para ela não crescer mais e acontecer de, quando eu for colocar ela pra assar, ela murchar. Não tem importância não, porque se eu colocar ela na geladeira, o gelado da geladeira vai praticamente fazer a massa parar de crescer, entendeu? E aí eu ponho, depois que essa aqui sair do forno, eu coloco essa aqui. Se caso vocês ficarem com alguma dúvida, gente, pode colocar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Vou colocar a minha rosquinha pra assar. E olha só o que acabou de sair do forno. A nossa rosquinha sabor coco. Olha, gente, que lindeza que ficou. Ficou 25 minutinhos assando a temperatura de 180 graus. E olha só, que perfeição. Daí, gente, a outra assadeira, eu não precisei pôr na geladeira, não. Eu tirei essa e já coloquei aquela lá. E cresceu mais um pouco, gente, mas não precisei colocar na geladeira, não, porque essa aqui não demorou tanto pra assar. A gente coloca assim, se demorar uns 40 minutos, sabe? Mas essa aqui foi 25 minutinhos e deu tempo. E olha só que perfeição. Agora eu vou esperar que ela sair do forno e daí a gente vem colocando a cobertura de coco com leite condensado. E olha só que lindeza. E tá, gente, bem fofinha. Só que como acabou de sair do forno, a casca ainda tá bem durinha. Mas depois que começar a esfriar, a casca vai ficar bem fininha e macia. E olha só que perfeição. E olha só, gente, que perfeição. Gente, isso aqui tá uma delícia que vocês não têm noção. É só fazendo mesmo pra saber, gente. Olha só. E a maciez dessa rosquinha aqui. Vou tirar essa aqui agora pra vocês verem. Olha só. A fofura vocês já viram, né? Vai melecar a mãozinha, gente, mas é assim mesmo. Olha só. O tipo dessa massa. Ah, gente, isso aqui é bom demais. Massa leve, fofinha, que desfia. É isso, gente. Essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse pãozinho sabor coco. Muito, muito bom. Muito bom, gente. Que delícia.
Só fazendo mesmo para saber a delícia que fica esse pãozinho. Olha só, a massa úmida, fofinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado e se Deus quiser, até o próximo vídeo.